Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Noite é Nossa. Eu sou o Eduardo Leite, estava esperando vocês para a parte 2 do nosso vídeo, né? Sobre o epicurismo, né? E eu acredito que talvez até tenha uma parte 3, não sei. Vamos ver como é que vai rolar aqui, porque sobre o epicurismo tem muito o que se falar, né? E detalhe, né? A gente vai falar com relação a prazer, né? Que é o carro-chefe do epicurismo. E vamos falar também com essa questão da felicidade e a visão, vou tentar colocar aqui para vocês, a visão sobre que ele tinha, por exemplo, sobre vida após a morte, que de logo de cara ele não acreditava, e os deuses também, ou Deus, né, na visão judaico-cristã, que ele também não era muito assim, né, favorável, mas enfim, né. Antes de mais nada, ativa o sininho, dá uma clicada muito louca aí para assinar esse canal aí, curte, compartilha, sei lá, fala o que tu quiser aí, porque, enfim, né, nós é nós e fechou. Então, o primeiro detalhe que a gente tem que ver é que o Epicuro, ele coloca como grande problema para as pessoas o fato das pessoas não seguirem, de certa forma, a sua natureza, né? Ou, pelo menos, buscar a satisfação, que é uma coisa da natureza humana. Todo animal busca satisfação, isso é claro. O cachorro, o cavalo, a galinha, enfim, qualquer ser tenta buscar a satisfação e tenta tornar a satisfação como uma espécie de existência, né, como sentido da sua existência. Embora eles não pensem muito sobre essa questão da existência deles, né? Isso aí é só uma mazela humana mesmo, porque o cavalo não vai pensar sobre se ele é um cavalo, qual seria a função do cavalo, não. Isso é o ser humano que tem esses problemas aí, né? Então, enfim, né? Ele vai colocar que existem 3 tipos, né, de posição com relação ao prazer, né? Não é 3 tipos de prazeres, né? Prazeres são milhares, mas são 3 posições que a pessoa pode perceber, ou 3 tipos, né, clássicos, né, de prazer, por assim dizer, né, que estão descritos na nossa existência. Ele vai justamente colocar o quê? Primeiramente ele vai colocar, né, bem aqui, os naturais e necessários. Por naturais e necessários, a própria expressão já diz tudo, né? Tem que ser uma coisa que é naturalmente ligada a nós e que é de nossa necessidade extrema. Como, por exemplo, como eu falei agora há pouco, a questão da alimentação ou da hidratação. Comida. Eu preciso comer, eu preciso me hidratar, eu preciso justamente ingerir coisas para manter o meu corpo sustentado, né? Então, esse é o prazer natural e necessário. Tem um outro prazer que é derivado desse, que seria qual? O prazer natural, mas não necessário. Que tipo de prazer é esse, Eduardo? É o seguinte, lembra que eu falei que o natural e necessário é comer, beber, dormir, enfim. O natural e não necessário é aquele que naturalmente a gente precisa, mas necessariamente a gente não precisa o tempo todo dia. Por exemplo, comer algo refinado, um tipo de comida especial, um tipo de coisa única. Eu quero comer lagosta. Sim, lagosta é legal, mas você pode comer outro tipo de alimento. Você pode comer uma fruta, você pode comer uma salada, se você for vegetariano, ou não, né? Que as pessoas sem ser vegetarianas também comem saladas. Enfim, você pode comer ou beber coisas que não necessariamente seja algo específico. Mas quando você quer algo específico, aí é um prazer natural, porém não necessário. Você pode passar a sua vida toda sem ter se alimentado daquilo ali. E você vai viver tranquilamente. Então, consumir algo que é refinado, que requer uma elaboração mais complexa, aí não. Aí é um prazer natural, mas necessariamente ele é descartável, não precisa, né? Não é tão útil assim, né? Agora, se a gente tem o natural necessário e temos também o natural e não necessário, a gente vai ter o terceiro, que seria o quê? Seria justamente aquele prazer que não é natural e muito menos necessário, né? É não natural e não necessário. O que seria esse tipo de prazer, né? Seria justamente aquilo que naturalmente a gente não precisa e não é necessário. Você pode passar a vida toda e não vai morrer por causa disso. E com isso ele coloca o quê?
poder, honra, riqueza, qualquer um desses valores. Ah, Eduardo, mas uma vida sem riqueza é chato demais, é horrível, não tem graça. Qual é a graça? É horrível. Sim, riqueza te traz certos prazeres, mas você não necessita necessariamente ser rico para ter todos os prazeres necessários à sua existência. Lembra do que eu falei? Do natural e necessário. Então, os não naturais e não necessários entram nessa questão do poder ou da riqueza. Por quê? Porque isso aí, ao invés de ser buscado, segundo Epicuro, deve ser deixado de lado. E ele não está fazendo voto de pobreza. Ele não está dizendo que você tem que ser pobre. O que ele está dizendo é o seguinte: se você passa a sua vida buscando esse tipo de prazer, você vai sofrer mais do que qualquer coisa, porque é o tipo de prazer que nunca traz 100% de satisfação. Vamos por partes. Poder. Quanto mais poder eu tenho, mais poder eu quero. E até mesmo o que eu tenho, se for provisório, em casos políticos, por exemplo, em que eu fico 1 ou 2 mandatos somente, eu começo a sofrer sabendo que vai acabar. Então isso me estressa, me frustra, né? Então o poder tem esse problema. A pessoa vive preocupada se está agradando, se realmente está fazendo correto, ou se fazendo de modo equivocado ou errado, se vão descobrir. Então é um tipo de prazer que não é muito legal. Traz outros prazeres, mas não necessariamente é um prazer por excelência. O que nos remete, por exemplo, à questão da riqueza. A mesma coisa. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você acaba querendo. Principalmente na sociedade consumista, como é hoje em dia, né? Se você vive a sua vida, sei lá, com 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, acredite, se você não tiver controle, você vai começar a viver, né, como se ganhasse 4.500 ou 5 ou 6 ganhando 4 mil. Aí você diz: ah, mas aí eu me esforço, eu estudo, eu monto a empresa, eu faço o que eu puder fazer, e aí eu vou e começo a ganhar 15 mil. Sim, mas aí você pode começar a se habituar a ganhar 15 mil e viver com um padrão de 15 ou mais. Então o problema do dinheiro é que ele traz uma certa vicissitude, em que eu ganhando mais, eu começo a gastar mais, eu começo a querer viver de uma outra forma que eu não vivia. Tudo bem, isso traz alguns prazeres que não sentia antes? Sim, claro, mas em compensação você também vai acabar se tornando escravo disso, porque acredite, quanto mais rico você for, você não será o mais rico, assim, no sentido mais amplo. Sempre haverá a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Nem todo o dinheiro do mundo consegue aplacar a vontade de ganhar dinheiro. É como se fosse, por exemplo, você tentar matar a sede bebendo água salgada. Já tentaram isso? Já foram à praia? É isso que acontece. Você está morrendo de sede na praia, não tem água doce. Se você pega um copo, né, um copinho, e tira a água do mar e bebe, acredite, você vai ficar com mais sede do que saciado, por causa, obviamente, do sal. É a mesma coisa do dinheiro. Quanto mais eu ganho, mais eu percebo que não ganhei o suficiente. Isso é a mesma coisa com a honra, de tentar agradar, tentar ser sempre o requisitado ou respeitável, né? Isso tudo mostra o quê? Que esse tipo de prazer é o tipo de prazer que de fato não deve ser buscado. Se ocorrer na sua vida, também não faça voto de pobreza não, mas também se você ficar buscando o tempo todo isso, eu não sei se é muito interessante não, pelo menos segundo Epicuro, beleza? Então, como eu havia previsto, a gente vai fazer o terceiro e último, né, vídeo, para não ficar tão extenso assim. O terceiro e último vídeo a gente vai gravar agora, né, a gente vai colocar agora, sobre justamente essa questão da morte, dos deuses para ele, a importância disso. A gente coloca, espero que vocês gostem agora do próximo vídeo que a gente vai lançar também, né? Então é isso aí, ativa o canal, assina, né? Desculpa, eu investi foi tudo. Ativa o sininho, assina o canal, curte, compartilha, faz o que tu quiser de manhã, de tarde e à noite, querido. Não adianta fugir não, porque a noite é nossa.